Olá pessoal, hoje o vídeo é sobre projéteis, né? Mais especificamente sobre o tipo de material empregado nesses projéteis. É uma dúvida muito comum, principalmente entre os atiradores que estão começando, porque, enfim, se deparam com algumas possibilidades que não sabem exatamente qual a diferença de um para outro, a não ser o preço. Então vamos lá. Primeiro, né? Os tipos principais de projéteis que a gente tem disponível, né? São os projéteis de chumbo, né? No caso chumbo lubrificado, que são os mais básicos. Os projéteis pintados, né? Que são projéteis de chumbo que tem uma cobertura de tinta, né? Que serve aí, enfim, como uma jaqueta sintética. E os projéteis jaquetados propriamente, que são projéteis normalmente com núcleo de chumbo e com uma jaqueta de um material como latão, cobre, enfim, ou uma liga, né? Normalmente é uma liga de um metal mais duro que o chumbo, mas também não tão duro como o aço. Qual a diferença, quais as principais diferenças, né, desses projéteis e as vantagens e desvantagens de cada um? Projéteis de chumbo, né, eu tenho aqui alguns, né, para mostrar para vocês. Essa aqui, por coincidência, são todos no calibre 38 SPL 357, que é um dos que eu mais uso, esse tipo de projétil. Mas tem também outros calibres, né? Eu tenho aqui projétil de 40, tem projétil, enfim, e outros aqui, tem de 9mm, tem vários. Vamos lá. Mas em relação ao material chumbo, né, é o projétil mais básico, como eu já disse, né, os projéteis mais antigos, a gente vê de arma de fogo ali nas armas ali já no começo do uso delas, em geral eram projéteis de chumbo, né, e a diferença foi na evolução dele, a questão, enfim, da densidade do chumbo, né, das ligas de chumbo, né, que se usa, né, isso aqui não é chumbo puro, diga-se de passagem. O chumbo puro, né, ele é muito mole, né, então ele não serve para projétil, em geral. O projétil de chumbo, ele não é de chumbo puro, né? Ele é com uma liga de chumbo endurecido, que é para poder você tanto acelerar mais esse projétil e não ter tanto problema em relação a chumbamento ou coisas assim. Os projéteis podem ser fundidos ou prensados, mas qual a característica principal deles, do projétil de chumbo que a gente utiliza hoje? Eles são lubrificados, né? Algumas pessoas ainda utilizam projéteis de chumbo sem lubrificação, mas tem alguns inconvenientes, que é o maior chumbamento do cano e o maior nível de fumaça, né, quando a gente não utiliza o lubrificante. O lubrificante do projétil é essa cera, né, pode ver os projéteis de chumbo, ele tem essa canaleta, que é já para receber essa camada de cera, né, que vocês estão vendo aqui, né, alguns tem um, outros só tem dois, alguns tem um, outros tem duas canaletas, ou três ou mais, enfim. Que a função dessa cera é ajudar, né, ali tanto no selamento, né, do disparo, né, mas o chumbo ele já sela muito bem, né, o chumbo ele se molda ao interior do cano, né, num cano raiado, então ele já sela muito bem, e ela vai ajudar também esse chumbo a deslizar melhor, né, e emitir um menor nível de fumaça e sem chumbar tanto o cano quanto um projétil de chumbo sem lubrificação. Em geral são projéteis mais baratos, né? E eu falo em geral por quê? Porque tem projéteis de chumbo que são mais caros do que os pintados. Aqui no Brasil a gente tem o Andrés Carreteiro, não sei se ele ainda está fabricando, eu acredito que sim, mas são projéteis de chumbo, né? Hardcast, que a gente fala que são projéteis de chumbo mais duros, que tem aplicações bem específicas, né? Então eles são projéteis mais caros. Vale a pena dependendo do uso que você for fazer, né? Mas de modo geral, ele para uso normal, né, uso mais descompromissado, se você não quer se você quer um custo mais barato, projéteis como o dele não são para você, né? Mas alguns fabricantes que ainda oferecem projéteis de chumbo, né, são realmente mais em conta do que os pintados ou principalmente que o jaquetado. Principal vantagem, né, do projétil de chumbo é o custo, né? São projéteis mais baratos, principalmente, e eu, né, pelo menos para atirar em baixas velocidades, né, em revólver, como é o caso, como eu faço prova de duelo, eu tenho a impressão de que os projéteis de chumbo lubrificados são mais precisos do que os projéteis pintados, né? Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Depois deixa aí nos comentários o que é que você acha. Mas a principal vantagem mesmo é em relação ao custo, né? Eles são bem mais baratos do que, né, os pintados e principalmente que os jaquetados, né? Os projéteis pintados, né? Aqui eu tenho alguns exemplos, né? Tem esse aqui, que ele tem uma especificidade, depois a gente fala sobre ele. Mas basicamente os projéteis pintados são o que? São projéteis de chumbo, que o chumbo, ao invés da lubrificação aqui com a cera, ele recebe uma camada de tinta, né? Uma jaqueta sintética. Normalmente é uma tinta em pó
que ela, enfim, é passada nos projéteis, e ela tem uma cura normalmente assada, né? Ela é em forno, né? A temperatura para poder aderir melhor. Hoje a gente tem vários fabricantes, né, com excelente qualidade de projéteis pintados, né? No início, no Brasil, eu pelo menos já tive experiência com alguns, o pessoal que estava começando, principalmente se aventurando, que a tinta ela soltava muito, né? Ela deixava realmente ali o cano da arma na cor do projeto que a gente estava utilizando. Hoje já não tem mais esse problema. Até que eu tenho até um projétil aqui, ele foi disparado. Pode ver, ele basicamente não soltou tinta, né? A tinta que soltou foi mais lá do para-bala, né, de onde ele foi retido, do que propriamente do disparo, né, do contato com o armamento. Aqui são projéteis, se eu não me engano, esses três são projéteis da Lion, né? Não sei nem se a Lion ainda produz projéteis pintados, né? Tem um tempo que eu não vejo falar de Lion, mas eram projéteis de muito boa qualidade. Esse aqui é um projétil canto vivo de 38, né, 38.357. Esse aqui é um balotinho de 36, né, 410 GA, balote de abolô. E esse aqui é um projétil de 454 Cazul, né, projétil ponta oca pintado. E uma das principais vantagens do projétil pintado, né, em relação ao de chumbo, é você poder acelerar ele a velocidades maiores do que o que acelera o chumbo, né? O chumbo ele vai, se você acelera ele demais, ele vai chumbar o cano, ele pode até derreter, né, parte do projétil dentro do cano e, enfim, vai perder precisão, vai deixar ali o interior do cano muito incrustado de chumbo. Então a pintura, né, pode ver que ele é todo pintado, né, na base, enfim, o corpo todo dele. Então já não tem esse inconveniente, né? Você pode acelerar esse projétil a velocidades maiores. E aqui eu tenho um projétil de fuzil, um projétil de 308, que ele é um projétil de chumbo pintado, né? Esse é um projétil da Lion. E só que quando a gente fala de calibres de alta velocidade, né, as velocidades são bem mais altas do que um projétil de chumbo simplesmente pintado vai aguentar, né? Então, para a gente conseguir acelerar esse projétil a velocidades um pouco maiores, ele tem o gas check, que é a moedinha de cobre, né, aqui na base do projétil, que ele serve para isso, selar os gases, né, e evitar que a base do projétil derreta com a temperatura do disparo, né. Eu não cheguei a utilizar esses projéteis, né, enfim, eu não recarrego o fuzil, mas o pessoal que utilizava disse que tinha bons resultados. Não se comparava aos resultados com os projéteis jaquetados, né, principalmente em velocidades mais altas, mas para treinamento, enfim, para alguns usos menos criteriosos, ele servia muito bem, né, e é um custo bem mais baixo do que os projéteis jaquetados. A principal vantagem, como eu já falei, é em relação a você poder aumentar a velocidade, né, quando a gente fala dos pintados, em relação aos de chumbo, e ele também tem um menor custo em relação aos jaquetados, né, você consegue acelerar ele a munições melhor, né, os projéteis melhor, sem ter o custo de um jaquetado. E ele também produz menos fumaça do que os projéteis de chumbo, mas ainda vai produzir fumaça, né? Mas é bem menos do que os projéteis de chumbo, né? Hoje são os mais utilizados, né, porque basicamente as fabricantes de projétil não estão mais disponibilizando os projéteis de chumbo lubrificado, né? A maioria só disponibiliza os pintados. É uma opção muito boa, né? Um excelente custo-benefício. Vamos lá, já falamos aqui dos projéteis de chumbo lubrificado e dos chumbo pintado. Agora os jaquetados, que são aí os de melhor desempenho. Projeto jaquetado, né, de modo geral, ele é o que? Ele tem um núcleo de chumbo, né? Deixa eu até ver se eu tenho aqui um para mostrar para vocês. Vamos lá, isso aqui dá pra gente ter uma noção. Ele tem o corpo de uma liga metálica, né? Normalmente é uma liga de cobre com zinco, com latão, um metal mais mole, né, desses, e um núcleo de chumbo, né? Pode ver aqui é um projétil expandido. Esse projétil, se eu não me engano, eu recuperei ele de um porco. E observa aqui, ele tem esses dois metais unidos, né? Ele pode ser bonded ou não, né? Essa jaqueta pode ser soldada ou não ao núcleo, mas ele é basicamente isso, né? Um núcleo de chumbo e uma jaqueta de um metal mais duro que o chumbo e, lógico, mais mole que o aço, né? Para não danificar o cano. Aqui a gente tem alguns projéteis, que tem um que é de ponta oca, projeto de ponta oca,
jaquetado. Esse aqui é um projétil da NTA, também de 40, projeto totalmente jaquetado, inclusive a base dele, né, é jaquetado também. E aqui é um projétil de 762, né, um projétil padrão, que ele é jaquetado, mas a base dele já tem o chumbo exposto, né. Isso aí vão ter algumas diferenças, né, enfim, de desempenho, mas é basicamente isso: um núcleo de chumbo envolto em uma jaqueta de um metal mais duro que o chumbo, né, um cobre ou normalmente uma liga, o que eles utilizam. Principal vantagem, né, são os projéteis que apresentam em geral melhor desempenho em relação à precisão, principalmente em velocidades mais altas. E quando a gente trata de calibres de alta velocidade, né, quando a gente quer realmente utilizar ali o projétil na alta velocidade, que vai ali acima dos 600 metros por segundo, a gente tem que realmente utilizar os projéteis jaquetados, se a gente quiser realmente ter um desempenho. E a principal desvantagem dele, né, são projéteis bem mais caros, né? Então, você utilizar projéteis jaquetados para, por exemplo, uma prova de duelo 10 metros, duelo 25 metros, né, com revólver, onde a gente utiliza baixas velocidades, em geral não vai te trazer grandes vantagens, né? Lógico, se a carga que você mais acertou no seu revólver, no seu equipamento, foi com um projétil jaquetado, e você pode utilizar, beleza. Mas, em geral, são projéteis para alto desempenho, né? Eles são bem mais caros, mas são para alto desempenho. O que mais? Existem outras possibilidades, né? Como eu já falei, dentro aqui dos projéteis pintados, tem projéteis aqui com gás check. Tem projétil também de chumbo com gás check, né? Sem ser chumbo lubrificado com gás check, né? Que era uma saída que se utilizava muito em calibres como 357 Magnum, 44 Magnum, quando não se tinha os projéteis pintados. A gente tem também aqui, né, um projétil que ele também é pintado, vamos dizer assim, só que essa cobertura dele, né, na verdade é uma cobertura de nylon, né, um polímero. Não sei exatamente qual polímero, qual a composição dele, mas é um projétil da Marcondes com cobertura de nylon, que é um projétil muito famoso. Antigamente, eu lembro o pessoal que carregava calibres de maior velocidade, como o .30 Carbine, enfim, o 357 Magnum também, gostava muito de utilizar esses projéteis aqui, né? Eu ainda não testei, fiz algumas recargas, estão aqui, vou mostrar para vocês, estão aqui, algumas recargas aqui para testar depois, para ver qual delas se sai melhor, mas o pessoal falava muito bem, né? E existem diversas possibilidades, projéteis ali de outros materiais, como aqui por exemplo projétil de cobre, enfim, de outros metais, mas basicamente para recarga que a gente vai encontrar isso aqui, né? Projéteis de chumbo, projéteis pintados e projéteis jaquetados, beleza? Mas o assunto é muito extenso, né? Isso aqui daria uma série de vídeos, mas basicamente para diferenciar, né? Já me alonguei demais. Isso aqui são as principais diferenças entre esses projéteis e os seus usos, beleza? Que Fênix Mag, um abraço, até mais.